Retomada dos treinamentos no CT da Morada dos Quero-Queros, pensando no compromisso contra o Fluminense nesta quinta-feira, teve diversas notícias importantes. Bustos e Alário voltando a treinar, Arangues de fora e um jovem de 17 anos chamado pelo técnico Eduardo Cudê que desperta a atenção e olhos de absolutamente todo mundo. A gente fala também a respeito do mercado da bola, porque o Inter foi buscar meias para substituir Maurício e nomes foram sondados ao longo dos últimos dias. A gente fala também sobre a possibilidade de René não renovar o seu contrato com o Internacional e também sobre Rafael Santos Borré, que perdeu um gol incrível contra a seleção brasileira e poderá voltar na semana que vem para Porto Alegre caso a seleção colombiana perca para o Panamá. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 2 de julho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando sobre o treinamento do CT da Morada dos Quero-Queros, que teve diversas novidades e diversas informações importantes para a gente trazer aqui. Duas delas envolvem retornos ao treinamento importantes de jogadores que despertam uma expectativa para jogar na quinta-feira contra o Fluminense. Dois jogadores argentinos. Eu falo de Fabrício Bustos e de Lucas Alário. Fabrício Bustos tinha dores na região da bacia e por isso não viajou para Criciúma para enfrentar a equipe do Criciúma. Já Lucas Alário esteve suspenso no último confronto contra o Criciúma, mas tinha dores no joelho e por isso também era dúvida para esta quinta-feira. Os dois trabalharam normalmente e isso indica que eles devem estar à disposição do técnico Eduardo Cudê para enfrentar a equipe do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Bustos e Alário devem estar à disposição. Outro que deve estar à disposição é Hugo Malo, porque ele não viajou ainda para a Espanha para o seu julgamento. E, enquanto isso, ele está treinando e vai ser relacionado. A grande verdade é que o Cudê disse que ele não vai renovar o contrato com o Internacional, isso é um fato, mas o Cudê colocou o Igor Gomes para já ir colocando o Igor Gomes porque ele sabe que não vai contar com o Hugo Malo. Mas isso não significa que o Hugo Malo não possa ficar no banco, já que ele não foi ainda para a Espanha. E é basicamente isso. O Hugo Malo deverá ficar no banco contra a equipe do Fluminense e não entrar, a não ser que uma emergência aconteça, mas ele é um cara importante para caso aconteça algum problema com o Bustos, ele poder entrar. Além disso, no treinamento, a gente teve Wesley trabalhando normalmente e ele fica à disposição do técnico Eduardo Cudê, ao contrário de Arangues. O Arangues ficou fazendo trabalhos internos na academia, ainda sente dores no tornozelo e pode ser um desfalque no jogo de quinta-feira. Muito cedo ainda para a gente projetar uma escalação, mas basicamente é isso. Bustos, Alário dentro, o Malo nessa situação meio dentro, meio fora e o Arangues praticamente fora da partida de quinta-feira. Uma outra informação importante desse treinamento é o fato do Cudê ter chamado o Iago Noal para treinar. Quem é o Iago Noal? É uma das joias das categorias de base do Internacional. Ele tem só 17 anos de idade, ele é nascido em 2007 e ele é, junto com Gabriel Carvalho, as principais joias das categorias de base do Inter neste momento. É um jogador que é um terceiro cara de meio campo, muito técnico, muito armador, muito inteligente para jogar, que tem uma pegada, que tem uma boa dividida, que tem uma boa marcação e é um cara que o Inter deposita muitas expectativas e que a gente viu treinando agora no time principal, junto com o Gabriel Carvalho, que é o cara que já está há mais tempo, que inclusive estreou e deu assistência com a camisa do Inter. O Cudê vai aos poucos maturando esses jogadores, tá? Para que eles possam ter oportunidade. Não acho que o Iago Noal vá viajar para o Rio de Janeiro, mas ele treinou, tá no grupo. Então, fico alerta e o olho em cima desse jogador que é muito promissor das categorias de base do Internacional. Na tarde desta terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal, ou melhor, repercuti um vídeo aqui no canal falando sobre Caleb, um meia de 24 anos que joga no Fortaleza e que está na mira do Internacional e o Inter fez um movimento em cima deste jogador, tá? Ele tem 24 anos de idade, só que ele tem um problema. Ele teve muito lesionado no ano de 2024. Ele ficou muito tempo no DM. Em função disso, é uma contratação arriscada.
Mas o Kudê pediu a contratação desse jogador e o Inter buscou informações junto ao Fortaleza. A primeira investida não deu em nada, o Fortaleza quis segurar, mas é um jogador que está no radar e que a gente precisa ficar de olho. É só clicar aqui para assistir a gente reagindo a lances do Caleb e observando também algumas situações dele de jogos e minutagem que ele teve na temporada. Mas o Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha, apurou um outro nome que teria sido buscado pelo Internacional. Há algum tempo, é verdade. O do Pedrinho, do Atlético Mineiro, que agora já voltou para o Shakhtar Donetsk porque encerrou seu contrato por lá. Há algumas semanas, o Inter fez uma tentativa junto ao Shakhtar Donetsk e uma tentativa junto ao Atlético Mineiro para trazer esse jogador para o estádio Beira-Rio. Só que o ponto é, não deu certo e agora já não vai mais dar. Porque o Pedrinho foi formado pelo Corinthians, ele já fez 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro com a camisa do Atlético Mineiro. Portanto, ele não pode mais jogar o Campeonato Brasileiro. Um jogador que não vai ir mais para o Internacional, mas a gente está entendendo qual modelo de jogador que o Inter está buscando e fez consultas para substituir o Maurício. O Inter busca esse ponta direita, mas um cara que pode ser um pouco meia também, na vaga do Maurício, que agora já foi contratado pela equipe do Palmeiras. Tá? Uma das grandes informações dessa semana e dessa terça-feira envolve René. Porque surgiu a informação, através do pessoal da Rádio Gaúcha, através de outros colegas também que tiveram uma informação parecida, de que o Inter está avaliando a possibilidade de René não permanecer no Internacional. O René é um lateral esquerdo que foi contratado em 2022 pelo Inter e ele tem contrato somente até o final deste ano de 2024. E a partir de agora ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, tá? E o Inter precisaria avançar para renovar o contrato do jogador para não perder ele de graça. Mas até o momento o Inter não começou a fazer este movimento, tá? E a gente buscou contato com algumas pessoas da direção do Inter, tá? E o que a direção do Inter diz a gente não vai comentar movimentos de renovação. Feeling aqui, tá? Quando estes dirigentes procurados dizem isso, é porque eles não têm a convicção de que querem renovar. Porque quando querem renovar, se diz, vamos renovar, queremos renovar. Eu já ouvi isso diversas vezes. Do Vitão a gente ouvia isso. Até do Hugo Malo, que não vai renovar, a gente já ouviu isso, tá? Não, o Inter quer renovar, a gente está trabalhando. Com o René a gente não ouviu. O que é um indicativo, nada mais do que isso, mas é um indicativo de que de fato o Inter pode não renovar o contrato com o René para a próxima temporada. A gente sabe que o Inter busca outras opções no mercado, mas o René, quem sabe, pode estar de saída do Inter. E é uma possibilidade que não é descartada, pelo menos isso, não é descartada pelos dirigentes do Internacional. A gente sabe que o René é um cara que o torcedor está pegando no pé. Até o próprio René pode ter um movimento de querer sair porque está sendo vai em cima de vai, um ambiente pesado em cima dele. Vamos observar como que vai ser o desdobrar disso ao longo do final deste ano, tá? Por último, Rafael Santos Borré entrou em campo no segundo tempo no empate da Colômbia contra o Brasil. Perdeu um gol feito, Borré, perdeu um gol feito. Mas a Colômbia se classificou em primeiro no grupo para a Copa América. E agora a Colômbia joga no sábado, às 7 horas da noite, contra o Panamá. E se a Colômbia perder, tá fora, o Borré volta. E poderia jogar, quem sabe, as partidas do meio de semana. O Inter joga no outro final de semana contra o Juventude, né? Pela Copa do Brasil no Beira-Rio, um jogo importante. O Borré pode estar nessa partida, a depender do resultado Colômbia e Panamá. Lembrando, o Brasil vai enfrentar o Uruguai no fim de semana. Existe a chance de o Brasil eliminar o Uruguai. Essa chance existe e é grande. E aí o Rocher volta para o final de semana, tá? São as possibilidades. O Equador enfrenta a Argentina na quinta-feira, tá? E aí o Valência, que joga pelo Equador, tem uma chance até de voltar para o domingo contra o Vasco da Gama. Mas é bem pouco provável que isso aconteça em termos de tempo, né? Mas é uma possibilidade, a gente vai ver como que o Inter vai trabalhar isso. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa quarta-feira envolvendo o Campeonato Brasileiro da Série A, por exemplo, que tem Atlético Mineiro e Flamengo, odd do Galo 2,83, empate 3,25, Flamengo 2,54. Joga na KTO, registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!